O sol das 5 da manhã na fazenda do coronel Eustáquio não era dourado ou promissor. Era um sol que queimava, que anunciava o calor sufocante de mais um dia de labuta sem fim, mas que, estranhamente, trazia um frio cortante no estômago de Maria. Ela estava ali, ajoelhada na poeira da senzala, com as mãos calejadas, tremendo ao toque de um pequeno volume de couro puído. Um diário. Proibido. Os olhos inchados de Maria, mais fundos do que o normal em seu rosto já marcado pela vida, tentavam decifrar as letras miúdas à luz fraca que entrava pelas frestas. Ela não conseguia ler direito, não sabia. Mas o cheiro de papel velho e o peso daquele objeto em suas mãos eram um fardo e uma promessa. Uma promessa de justiça, talvez, ou de um fim para o terror que pairava sobre aquelas terras há décadas. Um grito agudo de uma criança, vindo do lado de fora, fez Maria encolher-se. Não era um grito de dor física, mas de desespero infantil, de um medo profundo que ela conhecia tão bem. Era o som daquele lugar, o som que se entranhava na alma e que, para Maria, representava a dor de todos os seus filhos, os que ela teve e os que o coronel tirou. Mas o que Maria tinha feito para estar ali, naquela situação limite, arriscando a própria vida por um diário que nem sequer conseguia ler, qual era o crime que justificava tal desespero? Será que ela roubou? Será que se rebelou? Será que tentou fugir? Não. O crime de Maria, aos olhos do coronel Eustáquio, era muito mais grave. Era o crime de ter visto demais, de ter sobrevivido, de ter guardado segredos que poderiam desmoronar o império de crueldade construído sobre o suor e o sangue de gerações. O crime de ser a memória viva de uma fazenda onde a vida valia menos que um punhado de grãos, e a dignidade era esmagada sob a bota de um homem sem escrúpulos. Este diário, nas mãos de Maria, não era apenas papel e tinta. Era a prova de que o coronel Eustáquio, o homem mais temido e respeitado da região, havia matado, um a um, todos os seus filhos bastardos. E Maria, a escrava gorda, como a chamavam, a mulher que todos viam como apenas mais uma peça na engrenagem da fazenda, seria a responsável por trazer à tona essa verdade. A justiça viria. Não sabemos como, mas viria. Eu sei que você, que me ouve agora, talvez esteja em sua casa, confortavelmente em sua cama, prestes a dormir. Mas peço que me diga, de onde você me assiste? De qual cidade? De qual estado? Porque histórias como a de Maria não são apenas contos antigos de um passado distante. Elas ecoam. Elas acontecem. Em vilas esquecidas, em bairros afastados, em fazendas isoladas, o poder e a crueldade ainda se manifestam, embora de outras formas. A dor e a injustiça não têm fronteiras. A luta por dignidade e a busca por justiça são universais. Elas atravessam o tempo e o espaço, conectando a vida de Maria com a sua, com a de sua avó, com a de tantas mulheres que, por séculos, enfrentaram o que parecia inabalável. Se você se sente tocado por essa história, se a alma de Maria ressoa em você, peço que se junte a nós. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir uma história de coragem e redenção. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você garante que mais histórias como a de Maria, histórias de pessoas que jamais deveriam ser esquecidas, continuem a ser contadas. Você ajuda a manter viva a memória daqueles que lutaram por uma vida mais justa. Para entender como Maria chegou até aquele amanhecer gelado, com um diário proibido em suas mãos, precisamos voltar no tempo. Voltar para um Brasil de meados do século XX, um período onde as velhas estruturas do latifúndio ainda se agarravam com unhas e dentes ao poder, mesmo que a escravidão formal tivesse sido abolida há décadas. Era um tempo de transição lenta e dolorosa, onde a liberdade era um conceito teórico para muitos, especialmente para aqueles que viviam sob o jugo dos grandes proprietários de terra. Imagine o Brasil na década de 1950. O país respirava os ares de uma modernidade incipiente, com as cidades crescendo, o rádio entrando nas casas e a política fervilhando, mas no interior profundo a realidade era outra. Lá, o tempo parecia ter parado. As fazendas eram reinos isolados e a palavra do coronel, a figura máxima de poder, era lei. Não havia juiz, delegado ou padre que ousasse contrariar a vontade de um homem como Eustáquio. Os trabalhadores rurais, a maioria negros ou mestiços, descendentes de escravos, viviam em uma espécie de servidão disfarçada. Sem terras, sem estudo, sem acesso a direitos básicos, eles eram reféns da dívida e da dependência. Estima-se que, naqueles anos, mais de 60% da população rural vivia em condições de miséria e submissão, com pouca ou nenhuma esperança de ascensão social. As mulheres, então, enfrentavam uma camada extra de vulnerabilidade, sujeitas não apenas à exploração do trabalho, mas também aos desejos e abusos dos homens no poder.
A Fazenda São Benedito era um desses reinos, um latifúndio extenso incrustado no coração do Vale do Paraíba, em algum lugar entre as montanhas e o rio que serpenteava a paisagem. Um casarão imponente, branco e colonial, se erguia no centro, com suas paredes grossas e janelas altas, testemunha silenciosa de gerações de crueldade e opulência. Ao redor, as senzalas, que agora chamavam de vilas de colonos, eram barracos de taipa e telha de barro, enfileirados como dentes, quebrados, onde as famílias se amontoavam. O coronel Eustáquio de Medeiros era o senhor absoluto de São Benedito. Tinha por volta de 60 anos, um homem corpulento, de rosto avermelhado e olhos pequenos e frios, que pareciam calcular o valor de tudo e de todos. Em público, era o benfeitor, o homem que empregava, que dava ajuda aos necessitados, que ia à missa aos domingos com sua esposa calada e seus filhos, legítimos, sempre bem vestidos e de semblante sério. Era temido, sim, mas também respeitado, pela força e pelo dinheiro que ostentava. Mas nos bastidores, Eustáquio era um monstro. Um predador incansável, cuja palavra era uma chicotada e cujo olhar podia congelar o sangue nas veias. Ele tinha seus capatazes, homens brutamontes e leais, que faziam o trabalho sujo, garantindo que ninguém desobedecesse ou ousasse questionar. Era uma rede de controle que se estendia por centenas de alqueires, mantendo sob seu domínio cerca de 200 almas, entre homens, mulheres e crianças. A rotina em São Benedito era um ciclo interminável de dor. O dia começava antes do sol nascer, com o toque do sino da fazenda, um som metálico e estridente que rasgava a madrugada. Os homens iam para a lavoura, as mulheres para a cozinha, para o tanque, para a costura, para cuidar dos filhos do coronel. O cheiro de café queimado e de suor azedo misturava-se no ar. Maria, com seu corpo já pesado e a alma mais ainda, lembrava-se de cada detalhe. O sol a pino castigando as costas na colheita de café, as mãos feridas pelos galhos secos, o ranger da bomba d'água, o barulho constante dos passos apressados e dos sussurros. A vigilância era constante. Os capatazes andavam a cavalo, os olhos atentos a qualquer sinal de preguiça, ou pior, de rebeldia. As punições eram variadas, desde a redução da parca ração de comida até a surra pública ou o isolamento na casa de pedra, um pequeno barraco sem janelas, onde o sol batia impiedoso e a solidão enlouquecia. Ameaças eram proferidas com naturalidade sobre a família, sobre os filhos, e havia a fofoca, a intriga, o medo que um plantava no outro, garantindo que ninguém confiasse plenamente em ninguém. Mas naquele ano, um ano que Maria não saberia dizer qual era com exatidão, algo começou a sair do controle. Um sussurro mais alto, um olhar mais ousado, uma semente de indignação plantada no coração de Maria. Uma semente que anos depois germinaria e traria à luz a verdade sobre os filhos bastardos do coronel. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. Para entender como Maria, a escrava gorda, chegou a esse ponto de quebrar o silêncio, é preciso voltar à sua origem. Ela não nasceu em São Benedito, a fazenda do coronel Eustáquio. Maria veio de longe, de uma pequena vila de pescadores no litoral do Espírito Santo, onde o mar era a única fronteira visível, e a vida, embora dura, tinha o ritmo das marés. Seu nome, Maria da Conceição, era comum, mas para ela carregava o peso da fé e da esperança que sua mãe, uma mulher forte e de riso fácil, depositou nele. Antes de tudo desmoronar, Maria era uma moça esguia, de pele escura e olhos curiosos, que adorava sentir a areia entre os dedos dos pés enquanto ajudava o pai a consertar as redes. Ela não sonhava com riquezas ou grandes viagens, mas com a simplicidade de uma vida ao lado do homem, que amasse, com filhos que corressem livres pela praia. Aos 16 anos, já era uma exímia tecelã, e suas mãos ágeis transformavam fios em panos coloridos que vendia na feira da vila, ajudando no sustento da família. Ela se lembrava do cheiro de sal e peixe fresco, da voz da mãe cantando canções de ninar e das risadas dos irmãos mais novos. Era uma vida de poucos luxos, mas rica em afeto e em liberdade. Tudo mudou quando Maria tinha 18 anos. Uma doença misteriosa, que os mais velhos chamavam de febre do pântano, varreu a vila. Primeiro foi o pai, depois os irmãos. A mãe, já debilitada pela tristeza e pelo trabalho, não demorou a seguir. Maria, a única sobrevivente, viu-se sozinha no mundo, com a casa vazia e o silêncio do mar que antes a acalmava, agora soando como um lamento. A última imagem que ela guardava com clareza da vida anterior era o rosto sereno da mãe, já sem vida, com 1/3 de contas gastas entre os dedos. O cheiro de arruda e as velas acesas nos funerais ainda a perseguiam nos sonhos. Desesperada e sem ter para onde ir, Maria ouviu falar de um senhor bom no Vale do Paraíba, um coronel que empregava gente sem família e dava casa e comida em troca de trabalho na lavoura. Acreditando nas promessas, ela se
Juntou a um grupo de migrantes e fez a longa e árdua jornada a pé, atravessando matas e rios com a alma em frangalhos e o corpo fraco. Chegou à fazenda São Benedito não como uma trabalhadora livre, mas como mais uma peça na engrenagem de Eustáquio, trocando a liberdade do mar pela servidão da terra. Nos primeiros anos em São Benedito, Maria foi tratada como todas as outras. Era uma colona, uma empregada, mas a verdade é que era uma escrava moderna, presa à dívida e à ausência de escolha. Recebia o mínimo para sobreviver, trabalhava de sol a sol na roça, nas plantações de café e cana, sentindo o sol queimar sua pele e a terra árida rachar suas mãos. Seu corpo, antes esguio, começou a se transformar. A comida escassa e de má qualidade, a falta de descanso e as gestações forçadas, resultado dos abusos constantes do coronel. E de seus capatazes a fizeram engordar, mas não de forma saudável. Era um inchaço de cansaço, de má nutrição e de uma tristeza profunda que se acumulava em sua carne. Ela aprendeu a sobreviver observando as mulheres mais velhas da senzala. Aprendeu a curar pequenos ferimentos com ervas, a esconder comida para os filhos e a manter a boca fechada, a cabeça baixa, os olhos sempre no chão. A lição mais importante dada por uma velha chamada Vovó Rosa foi: o silêncio é uma arma, menina, mas a memória é mais afiada. Maria, que não sabia ler, tinha uma memória prodigiosa, capaz de guardar detalhes, datas, nomes e conversas sussurradas. Pequenas resistências surgiam, como roubar algumas frutas do pomar do coronel para alimentar seus filhos famintos, ou trocar olhares de cumplicidade com outras mulheres que compartilhavam de seu sofrimento, um apoio silencioso que valia mais que 1000 palavras. O que a mantinha viva, além da promessa de Vovó Rosa de que um dia a verdade viria à tona, era a imagem de seus filhos. Ela teve 3, todos de pais diferentes, todos com a marca da fazenda em seus rostos. O primeiro, um menino de olhos grandes, morreu de febre ainda bebê, sem que ela pudesse fazer nada. O segundo, uma menina, foi levada para trabalhar na casa grande aos 6 anos e Maria só a via de longe, magra e assustada. O terceiro, também um menino, era ainda pequeno, apegado à sua saia, e a cada sorriso dele Maria encontrava uma força que ela não sabia que possuía. Por eles, ela resistia. Por eles, ela guardava a memória. Foi quando a atenção do coronel Eustáquio se fixou nela de um jeito diferente. Não era mais a simples escrava. Ele a observava, um olhar que a fazia tremer, um olhar que parecia saber que Maria guardava mais do que apenas os segredos da fazenda. Ela não sabia o porquê, mas sentia que algo estava prestes a mudar, e não para melhor. Aquele olhar do coronel era como uma sentença silenciosa, uma premonição de que a calmaria forçada de sua vida estava prestes a ser rompida por uma tempestade. A primeira faísca veio numa tarde abafada de colheita, quando o sol parecia derreter a alma. Maria estava curvada sobre os pés de café, as costas ardendo, quando ouviu uma conversa entre 2 capatazes. Eles falavam sobre um caderno velho que o coronel guardava no escritório. Um caderno onde ele anotava coisas que ninguém devia saber. Um dos capatazes riu, um riso seco e sem alegria, e disse que o coronel ficava louco se alguém sequer encostasse no tal caderno. Maria sentiu um frio na espinha. Um caderno? O que poderia haver de tão importante ali? Ela não sabia ler, mas a menção de um segredo guardado a 7 chaves pelo coronel despertou sua curiosidade e, mais que isso, sua indignação. Sua mente, já um arquivo vivo de todas as injustiças, começou a trabalhar. Ela lembrava-se dos sussurros das mulheres mais velhas sobre os filhos que sumiam, sobre as moças que eram levadas para a casa grande e voltavam grávidas para depois terem seus bebês entregues a outras famílias ou simplesmente desaparecidos. Aquele caderno, pensou Maria, podia ter a ver com isso. Um arrepio percorreu seu corpo cansado. O medo era palpável, mas a indignação era maior. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe ia custar caro. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa. Maria tentava disfarçar, mas seus olhos, antes baixos, agora observavam a casa grande com uma nova intensidade. Ela percebeu que o coronel passava horas trancado em seu escritório e que a chave da gaveta onde ele guardava o caderno ficava sempre em seu bolso. A oportunidade, se é que existiria, seria rara. Foi então que a situação piorou de forma clara. O filho mais novo de Maria, o pequeno João, pegou uma febre alta. A criança ardia e as ervas de Vovó Rosa já não faziam efeito. Maria suplicou ao coronel por um médico, por algum remédio da cidade. Eustáquio, com seu sorriso frio, negou. Disse que não gastaria dinheiro com criança de colono e que, se Deus quisesse, ele viveria. Mas, como se para atormentá-la, ofereceu uma ajuda inesperada. Disse que se Maria trabalhasse na casa grande, cuidando de sua esposa doente e da arrumação do escritório, ele pensaria em dar-lhe um remédio. Era um dilema cruel,
Deixar o filho morrer ou se expor ainda mais ao perigo na casa do monstro? Maria, com o coração apertado, aceitou. Não havia escolha. Seu filho precisava dela. A decisão foi temporária e as consequências foram imediatas. João recebeu um xarope que aliviou a febre e Maria pôde respirar um pouco. Mas, em troca, ela entrou no coração da fera, na casa grande, onde o silêncio era ainda mais opressor e os segredos mais densos. Ela limpava o escritório do coronel, seus olhos curiosos varrendo cada canto, cada objeto em busca de qualquer pista. Foi aí que o coronel percebeu que ela não era como as outras. Ela observava, ela pensava, e isso o incomodava profundamente. A presença de Maria na casa grande se tornou uma tortura velada. O coronel a vigiava, seus olhos pequenos, seguindo cada movimento dela. Ele a chamava para tarefas sem sentido, apenas para tê-la por perto, para testar seus limites, para sentir o poder sobre ela. Um dia, ele a mandou arrumar os livros em sua estante. Maria, com as mãos trêmulas, pegou um dos volumes e, sem querer, deixou-o cair. O livro abriu e de suas páginas escorregou uma pequena fotografia. Era uma mulher jovem, com um bebê nos braços. E no verso, uma caligrafia fina. Maria não sabia ler, mas o nome do coronel estava lá, e a data, e a palavra filho. Ela escondeu a foto rapidamente, o coração batendo descontrolado. Aquela era a primeira prova concreta. O problema grave surgiu quando a esposa do coronel, Dona Eulália, uma mulher frágil e sempre doente, começou a desconfiar. Ela percebeu os olhares de Eustáquio para Maria, a forma como ele a tratava, e o medo de Maria se tornou visível. Dona Eulália, em um momento de lucidez, chamou Maria à parte. Com a voz fraca, disse: "Sei que você esconde algo, Maria, e sei que meu marido esconde muito mais. Ele é um homem cruel." Ela não ofereceu ajuda, mas seus olhos, cheios de dor, revelaram uma cumplicidade silenciosa. Outras empregadas da casa grande, testemunhas dos abusos de Eustáquio, evitavam o olhar de Maria, com medo, impotentes. Ninguém ousava se opor. Maria tentou falar com vovó Rosa, mas a velha mulher apenas balançou a cabeça, dizendo: "Alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos, minha filha. Mas outros, se revelados, podem destruir tudo." Foi um conselho duro, uma verdade incômoda que pesou sobre Maria. Ela sabia que estava em um caminho sem volta e que a cada dia que passava, o perigo aumentava. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. O evento final, a gota d'água, veio na noite de Natal. O coronel Eustáquio, bêbado e eufórico, organizou uma festa para os colonos, uma farsa de generosidade. Ele obrigou Maria a servir os convidados, a sorrir e a se submeter aos olhares lascivos dos homens. Em um dado momento, ele a puxou para um canto escuro da cozinha, longe dos olhos de sua esposa e dos filhos. Com um sorriso perverso, ele sussurrou: "Sei que você anda curiosa, Maria. Sei que seus olhos veem demais. Mas se você ousar abrir a boca, seu filho João vai amanhecer morto no chiqueiro." Aquelas palavras, proferidas com um hálito de cachaça e um olhar de pura maldade, foram a ruptura. Maria sentiu o corpo gelar, o sangue ferver. Ela pensou em fugir, em gritar, em se ajoelhar e implorar. Mas nenhuma dessas opções era segura. Nenhuma garantia a vida de João. Naquele instante, algo dentro dela se partiu e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. A certeza de que não há mais nada a perder. A certeza de que a dignidade vale mais que a própria vida. Maria olhou para o coronel. Seus olhos, antes mareados de lágrimas, agora brilhavam com uma determinação fria. Ela não disse uma palavra, apenas se desvencilhou dele com uma força inesperada e voltou para a cozinha com o rosto impassível. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. Ela sabia o que tinha que fazer. O diário, o caderno proibido, era a única arma que lhe restava. E ela o encontraria, custasse o que custasse. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos. Bastardos. A primeira faísca veio numa tarde abafada de colheita, quando o sol parecia derreter a alma. Maria estava curvada sobre os pés de café, as costas ardendo, quando ouviu uma conversa entre dois capatazes. Eles falavam sobre um caderno velho, que o coronel guardava no escritório, um caderno onde ele anotava coisas que ninguém devia saber. Um dos capatazes riu, um riso seco e sem alegria, e disse que o coronel ficava louco se alguém sequer encostasse no tal caderno. Maria sentiu um frio na espinha. Um caderno? O que poderia haver de tão importante ali? Ela não sabia ler, mas a menção de um segredo guardado a 7 chaves pelo coronel despertou sua curiosidade e, mais que isso, sua indignação. Sua mente, já um arquivo vivo de todas as injustiças, começou a trabalhar. Ela lembrava-se dos sussurros das mulheres, mais velhas sobre os filhos que sumiam,
sobre as moças que eram levadas para a casa grande e voltavam grávidas, para depois terem seus bebês entregues a outras famílias ou simplesmente desaparecidos. Aquele caderno, pensou Maria, podia ter a ver com isso. Um arrepio percorreu seu corpo cansado. O medo era palpável, mas a indignação era maior. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe ia custar caro. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa. Maria tentava disfarçar, mas seus olhos, antes baixos, agora observavam a casa grande com uma nova intensidade. Ela percebeu que o coronel passava horas trancado em seu escritório e que a chave da gaveta onde ele guardava o caderno ficava sempre em seu bolso. A oportunidade, se é que existiria, seria rara. Foi então que a situação piorou de forma clara. O filho mais novo de Maria, o pequeno João, pegou uma febre alta. A criança ardia e as ervas de vovó Rosa já não faziam efeito. Maria suplicou ao coronel por um médico, por algum remédio da cidade. Eustáquio, com seu sorriso frio, negou. Disse que não gastaria dinheiro com criança de colono e que, se Deus quisesse, ele viveria. Mas, como se para atormentá-la, ofereceu uma ajuda inesperada. Disse que se Maria trabalhasse na casa grande, cuidando de sua esposa doente e da arrumação do escritório, ele pensaria em dar-lhe um remédio. Era um dilema cruel. Deixar o filho morrer ou se expor ainda mais ao perigo na casa do monstro. Maria, com o coração apertado, aceitou. Não havia escolha. Seu filho precisava dela. A decisão foi temporária e as consequências foram imediatas. João recebeu um xarope que aliviou a febre e Maria pôde respirar um pouco. Mas, em troca, ela entrou no coração da fera, na casa grande, onde o silêncio era ainda mais opressor e os segredos mais densos. Ela limpava o escritório do coronel, seus olhos curiosos varrendo cada canto, cada objeto, em busca de qualquer pista. Foi aí que o coronel percebeu que ela não era como as outras. Ela observava, ela pensava, e isso o incomodava profundamente. A presença de Maria na casa grande se tornou uma tortura velada. O coronel a vigiava, seus olhos pequenos seguindo cada movimento dela. Ele a chamava para tarefas sem sentido, apenas para tê-la por perto, para testar seus limites, para sentir o poder sobre ela. Um dia, ele a mandou arrumar os livros em sua estante. Maria, com as mãos trêmulas, pegou um dos volumes e, sem querer, deixou-o cair. O livro abriu e de suas páginas escorregou uma pequena fotografia. Era uma mulher jovem com um bebê nos braços e, no verso, uma caligrafia fina. Maria não sabia ler, mas o nome do coronel estava lá, e a data e a palavra filho. Ela escondeu a foto rapidamente, o coração batendo descontrolado. Aquela era a primeira prova concreta. O problema grave surgiu quando a esposa do coronel, Dona Eulália, uma mulher frágil e sempre doente, começou a desconfiar. Ela percebeu os olhares de Eustáquio para Maria, a forma como ele a tratava, e o medo de Maria se tornou visível. Dona Eulália, em um momento de lucidez, chamou Maria à parte. Com a voz fraca, disse: "Sei que você esconde algo, Maria, e sei que meu marido esconde muito mais. Ele é um homem cruel." Ela não ofereceu ajuda, mas seus olhos, cheios de dor, revelaram uma cumplicidade silenciosa. Outras empregadas da casa grande, testemunhas dos abusos de Eustáquio, evitavam o olhar de Maria, com medo, impotentes. Ninguém ousava se opor. Maria tentou falar com vovó Rosa, mas a velha mulher apenas balançou a cabeça, dizendo: "Alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos, minha filha. Mas outros, se revelados, podem destruir tudo." Foi um conselho duro, uma verdade incômoda que pesou sobre Maria. Ela sabia que estava em um caminho sem volta e que a cada dia que passava, o perigo aumentava. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. O evento final, a gota d'água, veio na noite de Natal. O coronel Eustáquio, bêbado e eufórico, organizou uma festa para os colonos, uma farsa de generosidade. Ele obrigou Maria a servir os convidados, a sorrir e a se submeter aos olhares lascivos dos homens. Em um dado momento, ele a puxou para um canto escuro da cozinha, longe dos olhos de sua esposa e dos filhos. Com um sorriso perverso, ele sussurrou: "Sei que você anda curiosa, Maria. Sei que seus olhos veem demais. Mas se você ousar abrir a boca, seu filho João vai amanhecer morto no chiqueiro." Aquelas palavras, proferidas com um hálito de cachaça e um olhar de pura maldade, foram a ruptura. Maria sentiu o corpo gelar, o sangue ferver. Ela pensou em fugir, em gritar, em se ajoelhar e implorar. Mas nenhuma dessas opções era segura. Nenhuma garantia a vida de João. Naquele instante, algo dentro dela se partiu. E, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. A certeza de que não há mais nada a perder.
a certeza de que a dignidade vale mais que a própria vida. Maria olhou para o coronel, seus olhos, antes mareados de lágrimas, agora brilhavam com uma determinação fria. Ela não disse uma palavra, apenas se desvencilhou dele com uma força inesperada e voltou para a cozinha com o rosto impassível. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. Ela sabia o que tinha que fazer. O diário, o caderno proibido, era a única arma que lhe restava. E ela o encontraria, custasse o que custasse. O plano começou a se desenhar em sua mente, um mosaico de memórias e observações. Maria não era uma mulher de grandes estratégias, mas a urgência e o amor por seu filho aguçaram sua inteligência. Ela sabia que o coronel guardava a chave do escritório em seu bolso, mas havia uma chance, uma pequena fresta na armadura do opressor. Dona Eulália, a esposa doente, muitas vezes esquecia sua própria chave no criado mudo ao lado da cama. Era uma chave que abria a porta do escritório, embora não a gaveta secreta. Mas Maria precisava entrar primeiro. Nos dias que se seguiram, Maria agia com uma calma assustadora. Ela cumpria suas tarefas na casa grande com uma eficiência que beirava a perfeição, sem levantar suspeitas. Seus olhos, no entanto, eram como câmeras, registrando cada detalhe. A rotina do coronel, os horários em que Dona Eulália dormia mais profundamente, o ranger do assoalho, o lugar exato dos objetos. Ela observava a velha empregada que cuidava da casa de perto, a fim de entender seus movimentos e distrações. A oportunidade surgiu uma semana depois do Natal. Uma manhã chuvosa e fria, perfeita para que todos se recolhessem. Dona Eulália estava mais fraca que o normal, e o coronel Eustáquio havia saído cedo para a cidade, resolvendo negócios. A velha empregada, aproveitando a calma, tirava um cochilo na cozinha. Era agora ou nunca. Maria, com o coração batendo descompassado, esgueirou-se até o quarto do casal. O cheiro de remédios e mofo preenchia o ar. Dona Eulália dormia pesadamente, seu rosto pálido e marcado pela doença. No criado mudo, a chave brilhava sob a fraca luz da manhã. Com as mãos trêmulas, Maria pegou a chave. O metal gelado pareceu queimar sua palma. Ela sabia que cada segundo era precioso. Chegou à porta do escritório, a chave em sua mão. Encaixou-a na fechadura, girou-a com cuidado. O clique suave pareceu um trovão em seus ouvidos. Abriu a porta devagar, espiando para dentro. O escritório era escuro, cheio de livros e papéis, com o cheiro forte de charuto e poeira. O coração de Maria apertou. Ela estava ali, no covil do monstro. Seus olhos varreram a sala, procurando a gaveta. Havia várias, todas trancadas. Ela sabia que a chave do coronel era a única que abriria a gaveta secreta. Mas Maria precisava de mais do que apenas a chave. Ela precisava de uma cópia, uma impressão. A lição de Vovó Rosa ecoou em sua mente. A memória é mais afiada, mas a memória não abria gavetas. Maria lembrou-se de um pequeno pedaço de sabão que a velha empregada usava para costurar. Estava na lavanderia, um pedaço duro e quase seco. Ela correu, pegou o sabão e voltou para o escritório. Seu plano era arriscado, mas era a única chance. Ela precisava de uma impressão da chave do coronel. Mas como conseguiria isso? O coronel nunca largava a chave de vista. Foi quando seus olhos pousaram no casaco do coronel, pendurado em um cabide atrás da porta. Ele sempre o deixava ali quando voltava da cidade antes de se trocar. E no bolso, Maria sabia, estava a chave. Ela esticou a mão, o medo a corroendo, mas a imagem de João doente lhe deu coragem. Com a ponta dos dedos, ela sentiu o metal frio dentro do bolso. Com cuidado, sem tirar a chave do bolso, ela pressionou o pedaço de sabão contra o tecido, tentando moldá-lo ao formato da chave. Não era perfeito, mas era uma chance. Uma chance minúscula. Mas era tudo o que Maria tinha. Devolveu o sabão ao seu lugar e fechou a porta do escritório, trancando-a novamente. Deixou a chave de Dona Eulália no criado mudo e voltou para suas tarefas, o coração ainda disparado, mas com uma nova chama de esperança em seus olhos. A primeira parte do plano estava feita. Agora, ela precisava de ajuda para transformar aquela impressão de sabão em uma chave de verdade. E só havia uma pessoa na fazenda que poderia ajudá-la. O velho ferreiro, Zé das Almas, um homem calado e desconfiado, mas com mãos que trabalhavam o metal como poucos. A partir desse dia, a vida de Maria ganhou um novo propósito, uma urgência que a impulsionava. Ela observava Zé das Almas de longe, tentando encontrar o momento certo para abordá-lo. Ele era um homem de poucas palavras, com um passado misterioso, e Maria sabia que pedir um favor daquele tipo poderia custar-lhe a vida, e a do ferreiro também. Mas a vida de João dependia disso. E a verdade sobre os filhos bastardos do coronel, que Maria sentia em seus ossos que estava naquele diário, também. A cada dia, a escrava gorda se transformava em uma mulher de coragem silenciosa, pronta para desafiar o monstro que a oprimia. Ela ainda não sabia como, mas o diário seria dela. E a verdade
finalmente, viria à tona. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. O plano começou a se desenhar em sua mente, um mosaico de memórias e observações. Maria não era uma mulher de grandes estratégias, mas a urgência e o amor por seu filho aguçaram sua inteligência. Ela sabia que o coronel guardava a chave do escritório em seu bolso, mas havia uma chance, uma pequena fresta na armadura do opressor. Dona Eulália, a esposa doente, muitas vezes esquecia sua própria chave no criado mudo ao lado da cama. Era uma chave que abria a porta do escritório, embora não a gaveta secreta. Mas Maria precisava entrar primeiro. Nos dias que se seguiram, Maria agia com uma calma assustadora. Ela cumpria suas tarefas na casa grande com uma eficiência que beirava a perfeição, sem levantar suspeitas. Seus olhos, no entanto, eram como câmeras registrando cada detalhe. A rotina do coronel, os horários em que Dona Eulália dormia mais profundamente, o ranger do assoalho, o lugar exato dos objetos. Ela observava a velha empregada que cuidava da casa de perto, a fim de entender seus movimentos e distrações. A oportunidade surgiu uma semana depois do Natal. Uma manhã chuvosa e fria, perfeita para que todos se recolhessem. Dona Eulália estava mais fraca que o normal, e o coronel Eustáquio havia saído cedo para a cidade, resolvendo negócios. A velha empregada, aproveitando a calma, tirava um cochilo na cozinha. Era agora ou nunca. Maria, com o coração batendo descompassado, esgueirou-se até o quarto do casal. O cheiro de remédios e mofo preenchia o ar. Dona Eulália dormia pesadamente, seu rosto pálido e marcado pela doença. No criado mudo, a chave brilhava sob a fraca luz da manhã. Com as mãos trêmulas, Maria pegou a chave. O metal gelado pareceu queimar sua palma. Ela sabia que cada segundo era precioso. Chegou à porta do escritório, a chave em sua mão. Encaixou-a na fechadura, girou-a com cuidado. O clique suave pareceu um trovão em seus ouvidos. Abriu a porta devagar, espiando para dentro. O escritório era escuro, cheio de livros e papéis, com o cheiro forte de charuto e poeira. O coração de Maria apertou. Ela estava ali, no covil do monstro. Seus olhos varreram a sala, procurando a gaveta. Havia várias, todas trancadas. Ela sabia que a chave do coronel era a única que abriria a gaveta secreta. Mas Maria precisava de mais do que apenas a chave. Ela precisava de uma cópia, uma impressão. A lição de vovó Rosa ecoou em sua mente. A memória é mais afiada. Mas a memória não abria gavetas. Maria lembrou-se de um pequeno pedaço de sabão que a velha empregada usava para costurar. Estava na lavanderia, um pedaço duro e quase seco. Ela correu, pegou o sabão e voltou para o escritório. Seu plano era arriscado, mas era a única chance. Ela precisava de uma impressão da chave do coronel. Mas como conseguiria isso? O coronel nunca largava a chave de sua vista. Foi quando seus olhos pousaram no casaco do coronel, pendurado em um cabide atrás da porta. Ele sempre o deixava ali quando voltava da cidade, antes de se trocar. E no bolso, Maria sabia, estava a chave. Ela esticou a mão, o medo a corroendo, mas a imagem de João doente lhe deu coragem. Com a ponta dos dedos, ela sentiu o metal frio dentro do bolso. Com cuidado, sem tirar a chave do bolso, ela pressionou o pedaço de sabão contra o tecido, tentando moldá-lo ao formato da chave. Não era perfeito, mas era uma chance. Uma chance minúscula, mas era tudo o que Maria tinha. Devolveu o sabão ao seu lugar e fechou a porta do escritório, trancando-a novamente. Deixou a chave de Dona Eulália no criado mudo e voltou para suas tarefas. O coração ainda disparado, mas com uma nova chama de esperança em seus olhos. A primeira parte do plano estava feita. Agora, ela precisava de ajuda para transformar aquela impressão de sabão em uma chave de verdade. E só havia uma pessoa na fazenda que poderia ajudá-la. O velho ferreiro Zé das Almas, um homem calado e desconfiado, mas com mãos que trabalhavam o metal como poucos. A partir desse dia, a vida de Maria ganhou um novo propósito, uma urgência que a impulsionava. Ela observava Zé das Almas de longe, tentando encontrar o momento certo para abordá-lo. Ele era um homem de poucas palavras com um passado misterioso, e Maria sabia que pedir um favor daquele tipo poderia custar-lhe a vida, e a do ferreiro também. Mas a vida de João dependia disso. E a verdade sobre os filhos bastardos do coronel, que Maria sentia em seus ossos que estava naquele diário também. A cada dia, a escrava gorda se transformava em uma mulher de coragem silenciosa, pronta para desafiar o monstro que a oprimia. Ela ainda não sabia como, mas o diário seria dela, e a verdade finalmente viria à tona. A tensão crescia em seu peito, uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que estava caminhando em uma corda bamba, com um abismo de um lado e a esperança do outro. Zé das Almas passava seus dias na forja, o barulho do martelo ecoando pela fazenda. Era um som familiar, mas agora, para Maria, representava a possibilidade de libertação.
Ela o via como um guardião de segredos e um mestre do metal, alguém que poderia forjar não apenas ferramentas, mas também o destino. Maria esperou a oportunidade perfeita, um momento em que Zé das Almas estivesse sozinho e a fazenda, em um silêncio quase completo. Uma tarde, enquanto o sol começava a se pôr e a maioria dos trabalhadores já havia recolhido, ela o viu sentado em um toco de madeira, observando o fogo da forja. Com passos hesitantes, Maria se aproximou. O cheiro de metal queimado e suor era forte. Zé das Almas, sem sequer virar a cabeça, apenas grunhiu em cumprimento. Maria sentiu o coração acelerar. Zé, ela começou, a voz um pouco embargada. Preciso da sua ajuda. Ele finalmente se virou, seus olhos profundos e cansados encontrando os dela. Não havia julgamento, apenas uma curiosidade silenciosa. Maria mostrou-lhe o pedaço de sabão, a impressão da chave ainda visível, embora um pouco borrada. Zé das Almas pegou o sabão, analisou-o com cuidado, sem dizer uma palavra. Maria, então, contou-lhe em sussurros a história do diário, dos filhos desaparecidos, da ameaça de Eustáquio a João. Não deu detalhes que pudessem comprometê-lo, mas transmitiu a urgência e o desespero de sua situação. Zé das Almas ouviu tudo em silêncio, seus olhos fixos no sabão. Quando ela terminou, ele respirou fundo, um suspiro que parecia carregar o peso de muitos anos. É perigoso, Maria, ele disse, a voz rouca. O coronel não perdoa. Maria assentiu, os olhos mareados. Eu sei, Zé, mas não tenho mais nada a perder. Meu filho e a verdade. Zé das Almas olhou para o fogo da forja, as chamas dançando em seus olhos. Ele conhecia o coronel Eustáquio, conhecia sua crueldade. E, talvez, ele também tivesse seus próprios motivos para querer ver a verdade revelada. Ele não era um homem de grandes discursos, mas sua decisão seria um ato de coragem silenciosa. Volte amanhã à noite, ele disse, entregando o sabão de volta a Maria. E não diga uma palavra a ninguém. Maria sentiu um alívio imenso. Uma pequena esperança havia se acendido. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e se afastou, o pedaço de sabão escondido em suas vestes, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força de uma nova aliança. Naquela noite, Maria dormiu pouco. Sua mente estava em turbilhão, imaginando Zé das Almas trabalhando na forja, transformando um pedaço de sabão em um instrumento de justiça. A cada som que ouvia, seu coração pulava, temendo que alguém a tivesse descoberto. Mas a manhã chegou sem incidentes, e ela cumpriu suas tarefas na casa grande com a mesma calma aparente. Ao anoitecer, Maria esperou pacientemente, até que a fazenda estivesse imersa no silêncio da noite. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, e o ar estava frio e úmido. Ela se esgueirou até a forja, seu coração batendo como um tambor. Zé das Almas estava lá, o fogo baixo, mas ainda quente. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Na palma de sua mão havia uma chave. Não era perfeita, mas parecia uma réplica fiel da impressão no sabão. Maria pegou a chave, sentindo o metal pesado e frio em sua mão. Era a chave para a verdade, a chave para a justiça. Vai com cuidado, Maria, Zé das Almas sussurrou, seus olhos fixos nela. E que Deus te proteja. Maria assentiu, incapaz de falar, com a garganta apertada pela emoção. Ela sabia que Zé das Almas havia arriscado tudo por ela, por um ideal de justiça que poucos na fazenda ousavam sequer sonhar. Com a chave em mãos, Maria sentiu um poder que nunca havia experimentado antes. Não era o poder da força bruta, mas o poder do conhecimento, da verdade que estava prestes a ser revelada. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas agora tinha numa arma, um instrumento para desmascarar o coronel Eustáquio. A escrava gorda, antes humilhada e subjugada, estava agora pronta para o confronto final. O diário proibido estava ao seu alcance, e com ele, a promessa de que os filhos bastardos do coronel não seriam esquecidos. A partir daquele momento, a contagem regressiva para a verdade havia começado, e o coronel, Eustáquio não tinha ideia do que o esperava. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. A tensão crescia em seu peito, uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que estava caminhando em uma corda bamba, com um abismo de um lado e a esperança do outro. Zé das Almas passava seus dias na forja, o barulho do martelo ecoando pela fazenda. Era um som familiar, mas agora, para Maria, representava a possibilidade de libertação. Ela o via como um guardião de segredos e um mestre do metal, alguém que poderia forjar não apenas ferramentas, mas também o destino. Maria esperou a oportunidade perfeita, um momento em que Zé das Almas estivesse sozinho e a fazenda, em um silêncio quase completo. Uma tarde, enquanto o sol começava a se pôr e a maioria dos trabalhadores já havia recolhido, ela o viu, sentado em um toco de madeira, observando o fogo da forja. Com passos hesitantes, Maria se aproximou. O cheiro de metal queimado e suor era forte.
Zé das Almas, sem sequer virar a cabeça, apenas grunhiu em cumprimento. Maria sentiu o coração acelerar. Zé, ela começou, a voz um pouco embargada. Preciso da sua ajuda. Ele finalmente se virou, seus olhos profundos e cansados, encontrando os dela. Não havia julgamento, apenas uma curiosidade silenciosa. Maria mostrou-lhe o pedaço de sabão, a impressão da chave ainda visível, embora um pouco borrada. Zé das Almas pegou o sabão, analisou-o com cuidado, sem dizer uma palavra. Maria então contou-lhe em sussurros a história do diário, dos filhos desaparecidos, da ameaça de Eustáquio a João. Não deu detalhes que pudessem comprometê-lo, mas transmitiu a urgência e o desespero de sua situação. Zé das Almas ouviu tudo em silêncio, seus olhos fixos no sabão. Quando ela terminou, ele respirou fundo, um suspiro que parecia carregar o peso de muitos anos. É perigoso, Maria, ele disse, a voz rouca. O coronel não perdoa. Maria assentiu, os olhos mareados. Eu sei, Zé, mas não tenho mais nada a perder. Meu filho e a verdade. Zé das Almas olhou para o fogo da forja, as chamas, dançando em seus olhos. Ele conhecia o coronel Eustáquio, conhecia sua crueldade e, talvez, ele também tivesse seus próprios motivos para querer ver a verdade revelada. Ele não era um homem de grandes discursos, mas sua decisão seria um ato de coragem silenciosa. Volte amanhã à noite, ele disse, entregando o sabão de volta a Maria. E não diga uma palavra a ninguém. Maria sentiu um alívio imenso. Uma pequena esperança havia se acendido. Ela agradeceu com um aceno de cabeça e se afastou. O pedaço de sabão escondido em suas vestes, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força de uma nova aliança. Naquela noite, Maria dormiu pouco. Sua mente estava em turbilhão, imaginando Zé das Almas trabalhando na forja, transformando um pedaço de sabão em um instrumento de justiça. A cada som que ouvia, seu coração pulava, temendo que alguém a tivesse descoberto. Mas a manhã chegou sem incidentes, e ela cumpriu suas tarefas na casa grande com a mesma calma aparente. Ao anoitecer, Maria esperou pacientemente até que a fazenda estivesse em imersão no silêncio da noite. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, e o ar estava frio e úmido. Ela se esgueirou até a forja, seu coração batendo como um tambor. Zé das Almas estava lá. O fogo baixo, mas ainda quente. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Na palma de sua mão havia uma chave. Não era perfeita, mas parecia uma réplica fiel da impressão no sabão. Maria pegou a chave, sentindo o metal pesado e frio em sua mão. Era a chave para a verdade, a chave para a justiça. Vai com cuidado, Maria. Zé das Almas sussurrou, seus olhos fixos nela. E que Deus te proteja. Maria assentiu, incapaz de falar, com a garganta apertada pela emoção. Ela sabia que Zé das Almas havia arriscado tudo por ela, por um ideal de justiça que poucos na fazenda ousavam sequer sonhar. Com a chave em mãos, Maria sentiu um poder que nunca havia experimentado antes. Não era o poder da força bruta, mas o poder do conhecimento, da verdade que estava prestes a ser revelada. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas agora tinha uma arma, um instrumento para desmascarar o coronel Eustáquio. A escrava gorda, antes humilhada e subjugada, estava agora pronta para o confronto final. O diário proibido estava ao seu alcance, e com ele, a promessa de que os filhos bastardos do coronel não seriam esquecidos. A partir daquele momento, a contagem regressiva para a verdade havia começado, e o coronel Eustáquio não tinha ideia do que o esperava. Mas a primeira faísca, a verdadeira mudança na rotina, veio de uma forma inesperada. João, o filho de Maria, começou a piorar. A tosse seca se transformou em febre alta, e seus olhos, antes cheios de um brilho infantil, agora ardiam com a doença. A cada dia ele ficava mais fraco, e Maria sentia seu coração se despedaçar. Ela tentava de tudo, chás de ervas que vovó Rosa havia ensinado, compressas frias, mas nada parecia adiantar. A angústia era um peso constante em seu peito, e a urgência de agir se tornou ainda maior. Ela precisava do diário, não apenas pela justiça, mas para salvar seu filho, pois acreditava que a revelação da verdade poderia, de alguma forma, libertá-los das garras do coronel e permitir que João tivesse acesso a cuidados melhores. Foi então que ela ouviu um boato, sussurrado entre as outras mulheres na Minerva's lavanderia. O coronel Eustáquio estava planejando vender algumas terras, e com elas, alguns dos trabalhadores. O nome de João foi mencionado. Maria sentiu o sangue gelar. Vender seu filho? Separar-se dele para sempre? A ideia era um golpe cruel, mais uma facada em seu coração já ferido. Ela sabia que Eustáquio era capaz de tudo, mas essa ameaça era demais. O medo se misturou à raiva, e uma determinação feroz acendeu em seu olhar. Ela precisava agir, e rápido. A chave em seu bolso, forjada por Zé das Almas, parecia queimar em sua pele.
Mas o coronel estava mais vigilante do que nunca. Passava longas horas em seu escritório e, quando saía, trancava a porta com um cuidado redobrado. Maria observava paciente, calculando cada movimento, cada oportunidade, o cheiro de tabaco e a fumaça de charuto que escapavam por debaixo da porta do escritório era um lembrete constante do monstro que guardava seus segredos. A situação piorou de forma clara quando Dona Eulália, a esposa do coronel, teve uma recaída séria. A casa grande virou um caos de enfermeiras e médicos, e a atenção do coronel estava dividida. Ele passava noites em claro, preocupado com a saúde da esposa, mas também irritado com a interrupção de seus negócios. Maria viu nisso uma fresta, uma brecha. Com a casa em polvorosa, talvez ele se descuidasse. Um novo elemento apareceu, o capataz, um homem cruel e leal ao coronel, chamado Tobias. Ele começou a observar Maria de perto, seus olhos sempre pousados nela, com uma desconfiança que a fazia tremer. Tobias era conhecido por sua lealdade cega a Eustáquio e por sua crueldade com os trabalhadores. Maria sabia que se ele a pegasse, seria o fim. Seu dilema era terrível. Esperar por uma oportunidade mais segura, arriscando a vida de João, ou agir agora, sob o olhar atento de Tobias, e talvez condenar a si mesma e a Zé das Almas. Ela decidiu que não podia mais esperar. A vida de João estava em jogo. A decisão temporária foi de acelerar o plano, mesmo com os riscos. Uma consequência real, boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque a chance de salvar João aumentava. Ruim porque o perigo era iminente. Ela sabia que Tobias era a maior ameaça, mas a dor de ver seu filho definhar era maior do que qualquer medo. Foi aí que o coronel Eustáquio percebeu que ela não era como as outras. Ele notou a mudança no olhar de Maria, a forma como ela o observava, não com medo, mas com uma estranha determinação. Ele não sabia o que era, mas sentiu que algo estava diferente. Uma inquietação se instalou. Nele, uma sombra de desconfiança que ele não conseguia identificar. Ele redobrou a vigilância, mas Maria já havia se transformado em uma sombra, movendo-se com uma discrição que a protegia. Um problema grave surgiu, colocando tudo em risco. João piorou drasticamente. A febre não cedia, e ele delirava, chamando por Maria. O médico da fazenda, um homem velho e cansado, balançou a cabeça. Não há muito o que fazer. Maria, ele disse, a voz cheia de resignação. Só um milagre. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela era a pressão máxima. O coronel Eustáquio, irritado com o alvoroço na casa por causa de Dona Eulália e com a doença de João, aumentou a pressão sobre Maria. Ele a humilhou em público na frente de outros trabalhadores, acusando-a de negligência. Sua escrava gorda e inútil, ele gritou. Não serve nem para cuidar do próprio filho. As palavras o atingiram como chicotes, mas Maria manteve a cabeça erguida, seus olhos fixos nos dele, sem demonstrar a dor que sentia. Testemunhas e outros personagens apareceram, mas foram covardes e omissos. Os outros trabalhadores abaixaram a cabeça, com medo de represálias. Ninguém ousou defender Maria. Ninguém ousou desafiar o coronel. Ela se sentiu sozinha, abandonada, mas a imagem de João, fraco e doente, era o que a mantinha firme. As tentativas de solução falharam e Maria sentiu o desespero se aproximar. Alguém, no entanto, deu a ela um conselho duro. Vovó Rosa, com sua sabedoria antiga, a puxou para um canto. Maria, ela disse, a voz baixa e rouca, a verdade é uma faca de 2 gumes, mas a mentira é uma prisão. Era uma verdade incômoda, mas Maria sabia que vovó Rosa estava certa. O tempo estava correndo contra ela e a prisão da mentira estava sufocando seu filho. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. O evento final que a obrigou a tomar uma decisão veio de forma brutal. Uma noite, Maria estava cuidando de João, tentando abaixar sua febre com compressas. O coronel Eustáquio, bêbado e furioso com mais uma recaída de Dona Eulália, entrou no quarto. Ele a agarrou pelo braço, a força de seu aperto quase quebrando seus ossos. Eu vou vender seu filho, sua escrava imunda, ele gritou, o hálito de álcool em seu rosto. E você não vai fazer nada para impedir. A descrição da gota d'água, em slow motion narrativo. Maria sentiu o ar rarear. O aperto em seu braço, as palavras cruéis, o cheiro de álcool, a imagem de João definhando na cama, tudo se uniu em um único momento de clareza. Ela viu o rosto do coronel, distorcido pela raiva e pelo ódio. E naquele instante, algo se quebrou dentro dela. O medo, a submissão, a resignação, tudo se desfez. Deliberação interna. Ela pensou em várias opções. Fuga? Impossível. Pedir ajuda? Ninguém a ajudaria. Lutar? Ela era uma mulher sozinha contra um homem poderoso. Nenhuma das opções parecia segura, nenhuma garantia de que João seria salvo. Mas então, uma nova ideia, uma nova força, surgiu em seu coração. Ela tinha a chave, tinha o diário.
Tinha a verdade. Ponto de quebra. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. Maria sentiu essa certeza. A certeza de que não podia mais ser humilhada, não podia mais aceitar a injustiça, a certeza de que a vida de seu filho valia mais do que qualquer medo, a certeza de que a verdade, por mais perigosa que fosse, era a única saída. Decisão final tomada, com consciência de que haverá consequências. Maria olhou para o coronel Eustáquio, seus olhos cheios de uma nova luz, uma luz de desafio e determinação. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre, e talvez a custasse. Mas ela estava pronta. Preparação, se houver plano, ou impulso, se for explosivo. Não havia plano detalhado, apenas um impulso, incontrolável de agir. Ela precisava do diário, precisava da verdade. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. O relógio da torre da fazenda marcava as 2 da manhã. Um silêncio pesado e úmido cobria a vasta propriedade do coronel Eustáquio. Apenas o coachar distante dos sapos e o farfalhar das folhas secas sob a brisa noturna quebravam a quietude. Maria, com a chave de metal frio apertada na palma da mão, deslizou como uma sombra pelas galerias da casa grande. O coração batia descompassado, um tambor surdo em seu peito, ecoando o ritmo de sua própria ousadia. A escuridão era sua aliada, mas também seu inimigo. Cada rangido de tábua, cada sombra projetada pela luz bruxuleante da lua, parecia um aviso, uma armadilha. Ela podia sentir os olhos invisíveis de Tobias, o capataz, por toda parte, mesmo sabendo que ele provavelmente dormia a sono solto em sua cabana. O medo era um companheiro constante, mas a imagem de João, pálido e febril, era um escudo contra ele. O escritório do coronel era seu destino final. A porta, de madeira escura e maciça, parecia uma barreira intransponível. Maria hesitou por um instante, a mão tremendo ao tocar a maçaneta fria. O cheiro de charuto e conhaque, mesmo através da madeira, era um lembrete vívido da presença opressora de Eustáquio. Mas ela não podia recuar. A vida de seu filho dependia disso. Com um suspiro quase inaudível, Maria inseriu a chave na fechadura. O metal encaixou-se perfeitamente graças ao trabalho silencioso e corajoso de Zé das Almas. Um clique suave, quase imperceptível, rompeu o silêncio. Da noite. A porta se abriu lentamente, revelando um interior escuro e carregado de segredos. Maria entrou no escritório, fechando a porta com o mesmo cuidado. A penumbra era densa, mas a luz da lua, que filtrava pelas frestas das cortinas, revelava os contornos de uma mesa imponente, estantes repletas de livros e um grande cofre de ferro incrustado na parede. Era ali que o diário estava guardado, ela sabia. Seus olhos percorreram o ambiente buscando o cofre. A respiração de Maria era rasa, seus ouvidos atentos a qualquer som que pudesse denunciar sua presença. Ela se aproximou do cofre, sentindo o metal frio sob seus dedos. Era um enigma, uma barreira final entre ela e a verdade. Maria sabia que não tinha a combinação. Foi então que ela se lembrou de uma conversa, um sussurro capturado no ar, sobre a obsessão do coronel, por objetos antigos. Sua atenção se voltou para uma pequena caixa de madeira entalhada que repousava sobre a mesa. Era um presente de Dona Eulália, um objeto que o coronel guardava com estranho carinho. Maria se aproximou, a curiosidade guiando seus passos. Ao tocar a caixa, sentiu um pequeno mecanismo na lateral. Não era uma fechadura comum, mas um tipo de quebra-cabeça. Com os dedos ágeis, que anos de trabalho manual haviam tornado sensíveis. Maria começou a explorar os entalhes, girando, pressionando. Após alguns segundos de tensão, um clique suave anunciou que a caixa estava aberta. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas um pequeno pergaminho amarelado. Maria o desenrolou com cuidado e seus olhos, acostumados à penumbra, decifraram os números ali escritos. Era a combinação do cofre, uma pontada de surpresa e um fio de esperança a atingiram. O coronel, em sua arrogância, havia escondido a chave à vista de todos, confiante de que ninguém ousaria tocar em seus objetos pessoais. Com os números em mente, Maria retornou ao cofre. Os dedos tremiam levemente enquanto ela girava o dial, um número de cada vez. Cada giro era um passo em direção à justiça. Um passo para longe do abismo. O último número foi discado, e um clique mais. Audível, mais definitivo, anunciou que o cofre estava destrancado. Maria abriu a porta de ferro, revelando o interior escuro. Ali, entre pilhas de documentos e papéis importantes, repousava um livro de capa de couro envelhecida, o Diário Proibido. Ela o pegou, sentindo o peso da história em suas mãos. Não era apenas um livro, era a voz dos esquecidos, o grito dos silenciados. Naquele exato instante, um som vindo do corredor fez seu coração parar.
Passos pesados, arrastados, se aproximavam. O coronel Eustáquio. Maria congelou, o diário apertado contra o peito. Não havia tempo para esconder, para fugir, ela estava presa. A porta do escritório se abriu, e a figura imponente do coronel Eustáquio surgiu na soleira, iluminada pela luz fraca de uma lamparina que ele carregava. Seus olhos, turvos de sono e álcool, fixaram-se em Maria, no cofre aberto, no diário em suas mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Maria. O rosto do coronel, antes sonolento, transformou-se em uma máscara de fúria. A cor sumiu de sua face, e seus lábios se retorceram em um grunhido. Ele percebeu o que estava acontecendo. Percebeu a traição. O diário, o segredo mais bem guardado de sua vida, estava nas mãos de uma escrava. Sua rata imunda, ele rosnou, a voz baixa, mas carregada de um ódio visceral. O que você pensa que está fazendo? Maria não respondeu. Apenas o encarou, seus olhos negros fixos nos dele, sem medo, sem submissão. Havia uma dignidade recém-descoberta em sua postura, uma força que ele nunca havia visto antes. Ela não era mais a escrava gorda, humilhada e subjugada. Era a guardiã da verdade. O coronel avançou, a lamparina em sua mão tremendo, jogando sombras dançantes pelas paredes. Ele parecia um monstro, um gigante enfurecido. Maria não se moveu. Ela apertou o diário ainda mais forte. Me dê isso! Ele gritou, estendendo a mão para arrancar o livro dela. Mas Maria não cedeu. Ela recuou um passo, protegendo o diário com o próprio corpo. O coronel, em sua fúria cega, tropeçou em um tapete e caiu no chão, a lamparina rolando e se apagando, mergulhando o escritório em total escuridão. A escuridão era uma velha amiga para Maria. Ela conhecia cada canto daquela casa, cada ruído. O coronel, por outro lado, estava desorientado, sua visão acostumada à luz. Maria aproveitou a oportunidade. Com uma agilidade surpreendente para seu corpo, ela se esquivou dele, correndo para fora do escritório. O coronel, furioso, se levantou e a perseguiu, seus gritos de raiva ecoando pelos corredores silenciosos. Volte aqui, sua vadia! Eu vou te matar! Os gritos do coronel despertaram a casa. As luzes começaram a acender, uma a uma. Dona Eulália, com o rosto pálido e assustado, apareceu na porta de seu quarto, seguida por algumas das criadas. Tobias, o capataz, correu para o corredor, a arma em punho. O caos se instalou. Maria corria pelos corredores, o diário apertado contra o peito. Ela podia ouvir os passos pesados do coronel atrás dela, a respiração ofegante, os gritos de ódio. Mas ela não olhava para trás. Seus olhos estavam fixos na porta da frente, a única saída. Ela sabia que não podia simplesmente fugir. Precisava expor a verdade, precisava que todos soubessem. A vingança não era apenas para ela, era para todos os filhos bastardos, para todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos do coronel Eustáquio. Maria chegou à porta principal da Casa Grande. Com um empurrão, ela a abriu, revelando o pátio iluminado pela lua e pelas primeiras luzes da fazenda. Os trabalhadores, despertos pelos gritos, começavam a se aglomerar, curiosos e assustados. O coronel Eustáquio surgiu atrás dela, o rosto contorcido pela raiva, a arma levantada. Eu vou acabar com você, Maria. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Maria se virou, erguendo o diário acima da cabeça para que todos pudessem ver. Sua voz, antes um sussurro, agora ressoava com uma força que ela nunca soubera que possuía. Este é o diário do coronel? Ela gritou, sua voz ecoando pelo pátio. Aqui estão os nomes de todos os filhos que ele matou, de todas as mulheres que ele abusou. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Os olhos dos trabalhadores, antes cheios de medo, agora se arregalavam em descrença e horror. Eles olhavam para o diário, depois para o coronel, depois para Maria. A verdade estava sendo revelada, ali, à vista de todos. O coronel Eustáquio congelou. Sua arma baixou lentamente. O rosto, antes vermelho de fúria, agora estava pálido, chocado. Ele olhou para a multidão, para os olhos acusadores, para as faces que antes o temiam, e agora o olhavam com desprezo e repulsa. Seu poder estava desmoronando diante de seus olhos. Maria, com o diário ainda erguido, sentiu uma onda de força a invadir. Ela não estava sozinha. A verdade tinha o poder de libertar, de unir. Ela olhou para o coronel, seus olhos fixos nos dele, e uma lágrima rolou por seu rosto. Uma lágrima de dor, mas também de vitória. A justiça, finalmente, estava começando a ser feita. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. Aquele momento, sob a luz incerta da madrugada, parecia suspenso no tempo. Maria, de pé no pátio, o diário erguido, sentia o ar vibrar com a tensão da verdade que explodia. As palavras que saíram de sua boca não eram apenas dela, eram o eco de todas as vozes silenciadas.
de todos os segredos enterrados sob a terra daquela fazenda. O coronel Eustáquio, outrora a figura imponente e inquestionável, agora parecia encolher sob o peso dos olhares que o crivavam. Sua arma, que um instante antes estava apontada para Maria, agora pendia frouxa em sua mão. Ele, o homem que ditava vidas e mortes, estava nu diante de todos, exposto em sua vileza. Os murmúrios da multidão se intensificaram, transformando-se em um zumbido crescente de indignação. Olhos que antes se desviavam, agora se fixavam no coronel com uma mistura de horror e raiva. As mulheres em especial, as mães, as filhas, as irmãs que haviam sofrido em silêncio, sentiam um calafrio percorrer a espinha. Elas sabiam, elas sempre souberam, mas nunca ousaram dizer. Maria, com o diário ainda erguido, sentiu uma força que nunca imaginou possuir. Não era apenas coragem, era a dignidade de quem se recusa a ser quebrada. A lágrima que escorria por seu rosto era salgada, mas não de desespero. Era a lágrima da libertação, da vingança que começava a se concretizar. Dona Eulália, que assistia a tudo da varanda, levou as mãos à boca, os olhos arregalados. A verdade que ela havia tentado ignorar por tantos anos, agora as atingia com a força de um trovão. Seu marido, o homem que ela tentava amar, era um monstro, e o diário era a prova irrefutável. Tobias, o capataz, que havia chegado correndo, parou no meio do pátio, a arma ainda na mão. Ele olhava para o coronel, depois para Maria, e um medo diferente se apoderou dele. O medo não da fúria do patrão, mas da fúria da verdade. Ele, que fora cúmplice de tantos horrores, via seu mundo desmoronar. Aquele momento era a virada. O silêncio que se seguiu à revelação de... Maria não era de submissão, mas de choque e processamento. Era o silêncio que precede a tempestade, o silêncio de quem está prestes a acordar de um pesadelo. O coronel Eustáquio tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Ele olhava para Maria, para o diário, para os rostos acusadores e via seu império de mentiras e crueldade desmoronar. Maria, por sua vez, sentiu o corpo tremer, mas não de fraqueza. Era a adrenalina da batalha, a força da justiça que a impulsionava. Ela havia dado o primeiro passo, o mais difícil. Agora, a verdade faria o resto. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Os trabalhadores, antes assustados e submissos, começaram a murmurar, a apontar, a chorar. As histórias sussurradas por anos, os medos guardados a 7 chaves, agora ganhavam voz. A fazenda, que antes era um lugar de silêncio opressor, agora ressoava com a indignação coletiva. Alguém, um dos trabalhadores mais velhos, um homem que havia visto muitas injustiças, deu um passo à frente. "É verdade", ele gritou, a voz embargada pela emoção. Eu vi os filhos bastardos serem levados, eu vi as mães chorarem." Outros se juntaram a ele, suas vozes se misturando em um coro de acusações. O medo havia sido quebrado. Maria, uma escrava gorda e humilhada, havia acendido a faísca da revolta. O coronel Eustáquio, vendo-se cercado e desmascarado, tentou fugir. Ele se virou, tropeçando nos próprios pés, e correu em direção à casa, buscando refúgio em suas paredes. Mas não havia mais refúgio para ele. A verdade o havia alcançado. Maria não o seguiu. Ela permaneceu no centro do pátio, o diário em suas mãos, seu olhar fixo na multidão. Ela sabia que sua luta não havia terminado, mas a parte mais difícil, a de quebrar o silêncio, estava feita. Nos minutos seguintes, a fazenda foi um turbilhão de emoções. Alguns trabalhadores, aqueles que haviam sofrido mais, se aproximaram de Maria, tocando seu braço, seus olhos cheios de gratidão e admiração. Outros, ainda chocados, observavam à distância, tentando assimilar a magnitude do que havia acontecido. Dona Eulália, em um ataque de nervos, desmaiou na varanda, sendo amparada pelas criadas. Tobias, o capataz, que havia tentado fugir, foi contido por alguns trabalhadores mais jovens, que o olhavam com desprezo. A ordem antiga havia sido quebrada e uma nova, ainda incerta, começava a emergir. Maria, exausta, mas com uma paz que nunca havia sentido, respirou fundo. O peso do diário em suas mãos era um lembrete constante da responsabilidade que agora carregava. A verdade havia sido revelada, mas agora era preciso garantir que a justiça fosse feita. As autoridades foram chamadas. Não se sabe quem teve a coragem de ir até a cidade mais próxima e trazer a polícia, mas a notícia da revolta na fazenda São Judas se espalhou rapidamente. Quando os policiais chegaram, encontraram um cenário de caos e revelações. O coronel Eustáquio foi encontrado em seu escritório tentando queimar o diário. Mas era tarde demais. Maria,
o havia entregue aos trabalhadores que o protegeram com suas próprias vidas. As páginas amareladas, cheias de nomes e datas, eram a prova irrefutável de seus crimes. Maria, mesmo diante das autoridades, manteve a cabeça erguida. Ela não era uma criminosa, mas uma heroína. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com a certeza de que havia feito o certo. Ela contou sua história, a história de João, a história de todas as mulheres e crianças que haviam sofrido. O coronel Eustáquio foi preso naquela mesma noite. A humilhação era visível em seu rosto, antes tão arrogante, agora desfigurado pelo pânico e pela vergonha. Seu império de crueldade havia chegado ao fim. O que aconteceu nos dias e meses seguintes foi uma transformação. A fazenda São Judas, antes um lugar de opressão, começou a respirar um ar de esperança. A história de Maria, a escrava gorda que ousou desafiar o coronel, se espalhou por toda a região, inspirando outros a lutar por justiça. Maria não fugiu. Ela permaneceu na fazenda, agora um símbolo de resistência e dignidade. João, seu filho, começou a se recuperar, a febre diminuindo, os olhos ganhando um brilho de vida. Ele era o testemunho vivo da coragem de sua mãe. Anos se passaram. Maria viveu uma vida longa e respeitada. Ela nunca mais foi chamada de escrava gorda. Agora, era simplesmente Maria, a mulher que ousou desafiar o poder, a guardiã da verdade. Sua história se tornou uma lenda, contada de geração em geração, um lembrete de que a justiça, por mais lenta que seja, sempre encontra seu caminho. O coronel Eustáquio, por sua vez, definhou na prisão. Seus bens foram confiscados, sua reputação destruída. Ele morreu sozinho, esquecido, sem o menor vestígio do poder que um dia ostentou. Seus filhos legítimos, envergonhados, o abandonaram. O karma, ou a justiça, havia cobrado seu preço. Os outros personagens também tiveram seus destinos. Dona Eulália, após um longo período de recuperação, dedicou o resto de sua vida a obras de caridade, tentando expiar os pecados do marido e a própria omissão. Tobias, o capataz, foi julgado e condenado por seus crimes, passando anos na prisão. Mas a história que realmente importava, a que ecoava nas conversas e nos corações, era a de Maria. Sua coragem não só libertou a si mesma e a seu filho, mas também abriu os olhos de uma comunidade inteira. A fazenda São Judas, agora administrada de forma justa, tornou-se um símbolo de esperança, um lugar onde a memória de Maria era reverenciada. Essa história, embora possa parecer distante, ecoa em muitos lugares do nosso mundo. Quantas Marias você imagina? Viveram em silêncio, sob o jugo de tiranos locais, em fazendas isoladas, em bairros esquecidos? O padrão de abuso de poder, a exploração, a humilhação, a violência, infelizmente, não é exclusividade de um tempo ou lugar. Entre as décadas de 1930 e 1990, e até mesmo hoje, em muitos recantos, estruturas de poder similares existiram e ainda existem. Homens como o coronel Eustáquio, protegidos pela influência e pela falta de fiscalização, exerciam um domínio quase absoluto sobre vidas inteiras. É estimado que centenas de milhares de pessoas, talvez até milhões, em todo o Brasil e no mundo, viveram sob regimes de semi-escravidão ou exploração extrema. As consequências desse sistema são sentidas até hoje. Traumas profundos, a perpetuação da pobreza, o medo de falar, a desconfiança nas instituições, a cultura do silêncio, que Maria quebrou com tanta bravura, é um legado difícil de erradicar. Muitas histórias parecidas com a de Maria nunca foram contadas, seus personagens esquecidos, suas dores silenciadas para sempre. Mas a história de Maria, a escrava gorda que guardou o diário proibido, ainda importa. Ela nos ensina que a dignidade não pode ser roubada, apenas entregue, que a coragem de uma única pessoa pode acender a chama da justiça em uma comunidade inteira, e que a memória, enquanto alguém contar essas histórias, é a maior arma contra o esquecimento e a impunidade. Essa história é um lembrete poderoso de que não devemos nos calar diante da injustiça. Ela nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, existe um caminho para a redenção e para a verdade. E nos ensina que o legado de uma vida não é medido pelo poder ou pela riqueza, mas pela marca de coragem e integridade que deixamos no mundo. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a força da justiça e a dignidade de Maria, por favor, deixe seu like. Ajude-nos a manter viva a memória de pessoas como ela, que lutaram contra a opressão. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes, que valoriza a justiça e a superação. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas. Queremos continuar contando essas histórias, essas vidas que merecem ser lembradas. Deixe nos comentários.
Você já presenciou alguma injustiça que o marcou profundamente? Existe alguma história de luta e superação em sua família que você gostaria de compartilhar? Ou o que você teria feito no lugar de Maria diante de tanta opressão? Sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a sua companhia e sua atenção. Até a próxima história. A escrava gorda guarda o diário proibido. O coronel matou todos os filhos bastardos. Aquele momento sob a luz incerta da madrugada parecia suspenso no tempo. Maria, de pé no pátio, o diário erguido, sentia o ar vibrar com a tensão da verdade que explodia. As palavras que saíram de sua boca não eram apenas dela. Eram o eco de todas as vozes silenciadas, de todos os segredos enterrados sob a terra daquela fazenda. O coronel Eustáquio, outrora a figura imponente e inquestionável, agora parecia encolher sob o peso dos olhares que o crivavam. Sua arma, que um instante antes estava apontada para Maria, agora pendia frouxa em sua mão. Ele, o homem que ditava vidas e mortes, estava nu diante de todos, exposto em sua vileza. Os murmúrios da multidão se intensificaram, transformando-se em um zumbido crescente de indignação. Olhos que antes se desviavam, agora se fixavam no coronel, com uma mistura de horror e raiva. As mulheres, em especial, as mães, as filhas, as irmãs que haviam sofrido em silêncio, sentiam um calafrio percorrer a espinha. Elas sabiam, elas sempre souberam, mas nunca ousaram dizer. Maria, com o diário ainda erguido, sentiu uma força que nunca imaginou possuir. Não era apenas coragem, era a dignidade de quem se recusa a ser quebrada. A lágrima que escorria por seu rosto era salgada, mas não de desespero. Era a lágrima da libertação, da vingança que começava a se concretizar. Dona Eulália, que assistia a tudo da varanda, levou as mãos à boca, os olhos arregalados. A verdade, que ela havia tentado ignorar por tantos anos, agora a atingia com a força de um trovão. Seu marido, o homem que ela tentava amar, era um monstro, e o diário era a prova irrefutável. Tobias, o capataz, que havia chegado correndo, parou no meio do pátio, a arma ainda na mão. Ele olhava para o coronel, depois para Maria, e um medo diferente se apoderou dele. O medo não da fúria do patrão, mas da fúria da verdade. Ele, que fora cúmplice de tantos horrores, via seu mundo desmoronar. Aquele momento era a virada. O silêncio que se seguiu à revelação de Maria não era de submissão, mas de choque e processamento. Era o silêncio que precede a tempestade. O silêncio de quem está prestes a acordar de um pesadelo. O coronel Eustáquio tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Ele olhava para Maria, para o diário, para os rostos acusadores e via seu império de mentiras e crueldade desmoronar. Maria, por sua vez, sentiu o corpo tremer, mas não de fraqueza. Era a adrenalina da batalha, a força da justiça que a impulsionava. Ela havia dado o primeiro passo, o mais difícil. Agora, a verdade faria o resto. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Os trabalhadores, antes assustados e submissos, começaram a murmurar, a apontar, a chorar. As histórias sussurradas por anos, os medos guardados a 7 chaves agora ganhavam voz. A fazenda, que antes era um lugar de silêncio opressor, agora ressoava com a indignação coletiva. Alguém, um dos trabalhadores mais velhos, um homem que havia visto muitas injustiças, deu um passo à frente. "É verdade!" ele gritou, a voz embargada pela emoção. Eu vi os filhos bastardos serem levados. Eu vi as mães chorarem. Outros se juntaram a ele, suas vozes se misturando em um coro de acusações. O medo havia sido quebrado. Maria, uma escrava gorda e humilhada, havia acendido a faísca da revolta. O coronel Eustáquio, vendo-se cercado e desmascarado, tentou fugir. Ele se virou, tropeçando nos próprios pés, e correu em direção à casa, buscando refúgio em suas paredes. Mas não havia mais refúgio para ele. A verdade o havia alcançado. Maria não o seguiu. Ela permaneceu no centro do pátio, o diário em suas mãos, seu olhar fixo na multidão. Ela sabia que sua luta não havia terminado, mas a parte mais difícil, a de quebrar o silêncio, estava feita. Nos minutos seguintes, a fazenda foi um turbilhão de emoções. Alguns trabalhadores, aqueles que haviam sofrido mais, se aproximaram de Maria, tocando seu braço, seus olhos cheios de gratidão e admiração. Outros, ainda chocados, observavam à distância, tentando assimilar a magnitude do que havia acontecido. Dona Eulália, em um ataque de nervos, desmaiou na varanda, sendo amparada pelas criadas. Tobias, o capataz, que havia tentado fugir, foi contido por alguns trabalhadores mais jovens que o olhavam com desprezo. A ordem antiga havia sido quebrada, e uma nova, ainda incerta, começava a emergir. Maria, exausta, mas com uma paz que nunca havia sentido, respirou fundo.
O peso do diário em suas mãos era um lembrete constante da responsabilidade que agora carregava. A verdade havia sido revelada, mas agora era preciso garantir que a justiça fosse feita. As autoridades foram chamadas. Não se sabe quem teve a coragem de ir até a cidade mais próxima e trazer a polícia, mas a notícia da revolta na fazenda São Judas se espalhou rapidamente. Quando os policiais chegaram, encontraram um cenário de caos e revelações. O coronel Eustáquio foi encontrado em seu escritório, tentando queimar o diário. Mas era tarde demais. Maria o havia entregue aos trabalhadores, que o protegeram com suas próprias vidas. As páginas amareladas, cheias de nomes e datas, eram a prova irrefutável de seus crimes. Maria, mesmo diante das autoridades, manteve a cabeça erguida. Ela não era uma criminosa, mas uma heroína. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com a certeza de que havia feito o certo. Ela contou sua história, a história de João, a história de todas as mulheres e crianças que haviam sofrido. O coronel Eustáquio foi preso naquela mesma noite. A humilhação era visível em seu rosto. Antes tão arrogante, agora desfigurado pelo pânico e pela vergonha. Seu império de crueldade havia chegado ao fim. O que aconteceu nos dias e meses seguintes foi uma transformação. A fazenda São Judas, antes um lugar de opressão, começou a respirar um ar de esperança. A história de Maria, a escrava gorda que ousou desafiar o coronel, se espalhou por toda a região, inspirando outros a lutar por justiça. Maria não fugiu. Ela permaneceu na fazenda, agora um símbolo de resistência e dignidade. João, seu filho, começou a se recuperar, a febre diminuindo, os olhos ganhando um brilho de vida. Ele era o testemunho vivo da coragem de sua mãe. Anos se passaram. Maria viveu uma vida longa e respeitada. Ela nunca mais foi chamada de escrava gorda. Agora, era simplesmente Maria, a mulher que ousou desafiar o poder, a guardiã da verdade. Sua história se tornou uma lenda, contada de geração em geração, um lembrete de que a justiça, por mais lenta que seja, sempre encontra seu caminho. O coronel Eustáquio, por sua vez, definhou na prisão. Seus bens foram confiscados, sua reputação destruída. Ele morreu sozinho, esquecido, sem o menor vestígio do poder que um dia ostentou. Seus filhos legítimos, envergonhados, o abandonaram. O karma, ou a justiça, havia cobrado seu preço. Os outros personagens também tiveram seus destinos. Dona Eulália, após um longo período de recuperação, dedicou o resto de sua vida a obras de caridade, tentando expiar os pecados do marido e a própria omissão. Tobias, o capataz, foi julgado e condenado por seus crimes, passando anos na prisão. Mas a história que realmente importava, a que ecoava nas conversas e nos corações, era a de Maria. Sua coragem não só libertou a si mesma e a seu filho, mas também abriu os olhos de uma comunidade inteira. A fazenda São Judas, agora administrada de forma justa, tornou-se um símbolo de esperança, um lugar onde a memória de Maria era reverenciada. Essa história, embora possa parecer distante, ecoa em muitos lugares do nosso mundo. Quantas Marias, você imagina, viveram em silêncio, sob o jugo de tiranos locais, em fazendas isoladas, em bairros esquecidos? O padrão de abuso de poder, a exploração, a humilhação, a violência, infelizmente não é exclusividade de um tempo ou lugar. Entre as décadas de 1930 e 1990, e até, mesmo hoje, em muitos recantos, estruturas de poder similares existiram e ainda existem. Homens como o coronel Eustáquio, protegidos pela influência e pela falta de fiscalização, exerciam um domínio quase absoluto sobre vidas inteiras. É estimado que centenas de milhares de pessoas, talvez até milhões em todo o Brasil e no mundo, viveram sob regimes de semi-escravidão ou exploração extrema. As consequências desse sistema são sentidas até hoje. Traumas profundos, a perpetuação da pobreza, o medo de falar, a desconfiança nas instituições. A cultura do silêncio, que Maria quebrou com tanta bravura, é um legado difícil de erradicar. Muitas histórias parecidas com a de Maria nunca foram contadas, seus personagens esquecidos, suas dores silenciadas para sempre. Mas a história de Maria, a escrava gorda que guardou o diário, proibido, ainda importa. Ela nos ensina que a dignidade não pode ser roubada, apenas entregue. Que a coragem de uma única pessoa pode acender a chama da justiça em uma comunidade inteira. E que a memória, enquanto alguém contar essas histórias, é a maior arma contra o esquecimento e a impunidade. Essa história é um lembrete poderoso de que não devemos nos calar diante da injustiça. Ela nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, existe um caminho para a redenção e para a verdade. E nos ensina que o legado de uma vida não é medido pelo poder ou pela riqueza, mas pela marca de coragem e integridade que deixamos no mundo. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a força da justiça e a dignidade de Maria, por favor,
deixe seu like. Ajude-nos a manter viva a memória de pessoas como ela que lutaram contra a opressão. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes, que valoriza a justiça e a superação. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas. Queremos continuar contando essas histórias, essas vidas que merecem ser lembradas. Deixe nos comentários. Você já presenciou alguma injustiça que o marcou profundamente? Existe alguma história de luta e superação em sua família que você gostaria de compartilhar? Ou o que você teria feito no lugar de Maria, diante de tanta opressão? Sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a sua companhia e sua atenção. Até a próxima história.